Em estúdio hoje temos André Belo, historiador e professor na Universidade de Rennes, que lança o livro Le Roi Sébastien de Venise sobre a morte misteriosa, ou não, também é disso que vamos falar, do rei Dom Sebastião em 1578, na batalha conhecida em Portugal como Alcácer Quibir e no resto do mundo como a Batalha dos Três Reis. A esta morte seguiram-se depois anos de instabilidade política em Portugal, com o domínio filipino de Espanha, tendo surgido depois rumores sobre o potencial avistamento do jovem rei português em Veneza. Bem-vindo, André Belo. Desde logo, pergunto-lhe como é que surgiu a ideia deste livro. Surgiu de uma maneira bastante simples ou banal, que foi um convite para falar num colóquio sobre questões relacionadas com falhas da memória, quer dizer, na tradição coletiva, nas memórias coletivas nacionais. Era uma colega de espanhol que organizava e perguntaram-me se eu não queria fazer alguma coisa, e eu pensei logo na questão do sebastianismo, na Batalha de Alcácer Quibir. E comecei a ler e interessei-me muito, porque a primeira constatação que fiz, portanto, pegando um bocadinho na sua introdução, foi que a morte do rei não é nada misteriosa. Ou seja, quando nós lemos os relatos, e há vários que podemos cruzar, não é? Assim como os jornalistas cruzam informação, os historiadores cruzam entre si a informação, e verificamos que há várias testemunhas oculares que falam de algo que é sabido, também por causa disso, que é o reconhecimento da morte do rei no dia a seguir, do cadáver do rei. Na batalha. Portanto, esta espécie de mistério que estaria na base de um rumor que seria plausível porque nunca se teria encontrado o cadáver do rei, é simplesmente falso. E foi daqui que o tema me interessou, e depois cheguei rapidamente à história, que eu já sabia que havia histórias de casos de impostura ligadas ao sebastianismo, mas depois, quando comecei a informar mais sobre os diferentes casos, apaixonei-me, pode-se dizer, pela história de Veneza, que decorre 20 anos depois da batalha, como disse. Então, vamos só esclarecer aqui para os nossos ouvintes de uma vez por todas. Dom Sebastião está morto e os seus restos mortais estão mesmo no Mosteiro dos Jerónimos, ou essa parte é mais complicada? Não, eu penso que essa parte também não é complicada. O Dom Sebastião está morto, nem poderia ser de outra maneira. Enfim, toda Hoje a em gente dia, estaria de sim. acordo. Não só está morto, como sabemos que morreu na Batalha de Alcácer Quibir, e também sabemos as várias andanças do túmulo de Dom Sebastião, desde Marrocos, primeiro para Ceuta, depois de Ceuta para Portugal, alguns anos depois, onde foi enterrado no Mosteiro dos Jerónimos, onde tem um túmulo, também é sabido. A questão é que às vezes põe em dúvida a existência do corpo verdadeiro do rei Dom Sebastião nesse túmulo. Eu penso, é a minha convicção muito, muito clara, que quem lá está enterrado é Dom Sebastião. E como disse André, tudo isto muito documentado e com altas figuras da nobreza portuguesa e mesmo da própria justiça, ou seja, é algo provado por várias pessoas e credíveis. Sim, aliás, o enterro de Dom Sebastião, o primeiro enterro de Dom Sebastião, que foi em Alcácer Quibir, foi feito por um juiz, e portanto, e foi o juiz que depois de enterrar foi enviar uma carta oficial para Portugal, para os governadores do reino, a anunciar a morte do rei. Oficializar a morte do rei era indispensável para a sucessão da coroa, porque havia um sucessor, que era o tio-avô de Dom Sebastião, o cardeal Dom Henrique, que foi rei durante um ano e tal, e portanto, foram uma série de procedimentos oficiais, excepcionais por causa da importância do que estava a acontecer, e portanto houve uma série de passos que foram seguidos e que foram também verificados, e portanto a presença de um juiz evidentemente mostra uma vontade de certificar, de oficializar, de não deixar margem para dúvidas sobre isso. O que depois é interessante, de facto, é que mesmo com isto tudo, isso não foi suficiente para apagar ou calar um rumor, um boato que se espalhou logo de que o rei poderia ter sobrevivido e que estaria vivo. E esta verificação era ainda mais importante porque aqui se jogava a sucessão do trono de Portugal. Como disse, havia então um herdeiro legítimo, quer dizer, um herdeiro não, porque era um ascendente de Dom Sebastião, mas havia também outra pessoa que queria muito este trono, Dom Filipe de Espanha, e por isso mesmo, como é que se explica então que 20 anos depois, numa altura em que já estava, não sei se podemos dizer assim, mas que já se tinha até sucedido, já era outro rei da dinastia filipina, que tenha surgido então este rumor em Veneza de um Dom Sebastião?
Sim, quer dizer, os rumores existiram, foram existindo, não é? E houve vários, enfim, houve vários falsos Dom Sebastião, e uma das coisas que podemos pensar é que o facto de ter havido várias histórias, umas mais badaladas que outras, ou mais mediatizadas que outras, como dizemos agora, foi sempre deixando um bocado de dúvidas sobre se ele estaria vivo ou não. O caso de Veneza é realmente um pouco surpreendente porque tinham passado 20 anos. E pronto, aí eu penso que há qualquer coisa de. Não é totalmente casual o facto disso ter acontecido pouco depois, ou mais ou menos ao mesmo tempo que morreu o rei Dom Filipe II de Espanha, primeiro de Portugal. Portanto, foi logo a seguir a uma transição, portanto, da coroa, na sucessão da coroa portuguesa, e é como se, lá está, como se a sucessão portuguesa pudesse ainda ser posta em causa no momento dessa sucessão na dinastia dos Habsburgo, dos Áustrias. Bom, é surpreendente, mas lá está, se quem ler este livro pode tentar encontrar algumas explicações para coisas que... Eu penso que há qualquer coisa de um pouco fortuito no acontecimento. Porque estamos a falar quase de um complô internacional. Estamos a falar de italianos, estamos a falar de espanhóis, de portugueses e de várias classes sociais, ou seja, desde a nobreza até ao clero, que estariam aqui envolvidas neste movimento ou a dar força a este movimento, o sebastianismo. Sim, embora é um complô, não sei se a palavra complô, neste caso, o que há é teorias do complô. Não sei se a palavra complô se aplica. Uma organização? Porque sim, há uma organização, mas é preciso pensar que também, na minha interpretação, na forma como eu li e interpreto esta história, como aconteceu, não existiu um plano previamente delineado pelos portugueses. Portanto, os portugueses, quem são os portugueses? São os opositores aos castelhanos, ao governo de Castela, que já o eram 20 anos antes, que eram, portanto, seguidores de Dom António, prior do Crato, que foi a principal oposição no terreno à candidatura filipina. E, portanto, havia estes opositores, mas não foram eles que criaram esta impostura. Ela nasceu independentemente, segundo a minha interpretação, deles, em Veneza. E eles foram a Veneza à procura de saber, tentar perceber se era ou não Dom Sebastião. E não puderam ver. E, portanto, foi neste contexto em que, a certa altura, o homem já estava preso. Portanto, este pretendente a Dom Sebastião já estava preso, ninguém o podia ver, que o rumor ganhou importância e os portugueses começaram a achar que deveria ser, porque se Veneza o tinha preso era porque se calhar havia qualquer coisa. E, portanto, digamos que há uma conjugação de vários protagonistas, de vários atores, entre os quais este calabrês, portanto, que era Marco Túlio Catizzone, soube-se depois o nome dele, que ele não tinha nenhuma espécie de plano internacional, era um pobre coitado, se quisermos dizer, pôr as coisas assim, do ponto de vista social, não era uma pessoa com poder, mas houve pessoas com poder em Veneza que aproveitaram para incomodar os interesses castelhanos e do Papa, portanto, que eram opositores à Espanha e a Roma. E os portugueses também se juntaram a isso, e portanto aí criou-se uma conjugação de vontades, redes de correspondência, redes de apoios, que nunca tiveram, na verdade, grandes hipóteses nenhumas de ganhar, mas porque também se passava longe, e porque tudo isto tinha dificuldades em ser verificado, etc., e porque os poderes eram opacos e não mostravam e não publicavam a identidade verdadeira do homem, guardavam em secreto. Tudo isso criou um contexto propício à propagação do rumor. A nível da investigação e do trabalho de terreno, até onde é que este livro levou? Levou-me até vários países da Europa Ocidental, Portugal, Espanha, França e Itália. Não, podia ter ido à Inglaterra e aos Países Baixos, mas não fui. Concentrei-me nas fontes que sabia que eram mais abundantes e que achei que me iriam interessar mais. Mas em Espanha e Itália encontrei bastante documentação, em Veneza, em Florença, e em Espanha, em Madrid e em Simancas. O arquivo de Simancas tem muita informação. Aliás, vários investigadores já andaram trabalhando sobre esta documentação, e eu fui mais um. Sabendo a priori da história, o que é que mais o surpreendeu quando depois encontrou os factos, quando leu os documentos?
Talvez o que me tenha mais surpreendido é que, portanto, em relação a esta história do calabrejo de Catizzone, que declarava ser o rei Dom Sebastião, foi que, ao contrário do que eu, portanto, na literatura secundária, naquilo que já tinha sido escrito sobre esta história, havia muita gente que escrevia, vários investigadores que escreviam que havia dúvidas, havia mistério, havia quem dissesse que ele era muito parecido com o Dom Sebastião e que havia hesitações e que talvez o rei de França achasse que era Dom Sebastião, enfim, e portanto, ou seja, que a sua reivindicação tinha crédito ou tinha suscitado suficientes dúvidas para ser encarada com seriedade. A mim surpreendeu-me verificar que não me parece nada que isso tenha acontecido. Penso que desde o início e em todo o lado em que ele esteve, nas várias prisões que ele esteve, porque ele passou estes quase 5 anos desta história preso, de prisão em prisão, nunca a sua história foi realmente levada a sério fora dos circuitos dos portugueses que o apoiaram e de alguns venezianos que o apoiaram. E, portanto, isso surpreendeu-me bastante. E outras coisas, bom, depois detalhes que enriquecem a história do meu ponto de vista. Estes rumores têm quase 5 séculos. O que é que os continua a alimentar? Porquê é que nós, numa manhã de nevoeiro, continuamos a dizer vem o Dom Sebastião? Bom, por acaso não sei até que ponto. Penso que continuamos a dizer, né? Quando eu era criança dizia-se, imagino que agora se continua a dizer. Dizemos como uma espécie de provérbio, uma coisa, dizemos por brincadeira, dizemos porque está nevoeiro e isso nos faz pensar numa história engraçada que ouvimos aos nossos pais. Não há mais nenhuma razão para isso. Depois há razões específicas que o explicam, que é a importância que tem a construção mítica sebastianista na cultura portuguesa, na cultura letrada portuguesa, e eu penso que em particular, enfim, além dela ter esta história bem antiga, em particular na construção nacionalista portuguesa do século XIX e XX. E aí vamos até escritores como Fernando Pessoa e outros escritores que falaram muito, que pegaram no Dom Sebastião para construir uma ideia de identidade portuguesa, assente na grandeza do passado e na decadência, no regresso possível de um Salvador, a utilização política que foi feita do sebastianismo também pelos sucessivos regimes, pelo salazarismo, que olhava para o sebastianismo como um mito bom para ser, digamos, proporcionado, mostrado ao povo, como um ideal voltado para um passado que se queria regenerar e também para a chegada de um chefe. E tudo isso foi sendo utilizado, e eu penso que nós somos herdeiros, ainda hoje, dessa construção, que nos remete mais para o presente próximo, ou para um passado próximo, do que propriamente para um passado muito antigo. Outra coisa que este livro nos mostra é que as fake news não surgiram com as redes sociais, mas estão presentes na nossa sociedade há séculos. Que lições é que podemos tirar desta história de Dom Sebastião e do sebastianismo em geral, face ao tipo de rumores que há hoje em dia, por exemplo, anti-vacinas, uma ordem mundial? Há lições a tirar? Certamente, que depois cada um tira as que quiser, por exemplo, a partir da leitura deste livro. Eu penso que, por um lado, podemos dizer aquela coisa um bocadinho antiga de não há nada de novo sob o sol, e desde que há informação, há rumores. Portanto, há notícias não confirmadas, algumas espalhadas voluntariamente, outras inconscientemente, e isso sempre existiu desde a antiguidade, desde que há notícias, procurar saber se as notícias são verdadeiras ou falsas e funcionar com base no que circula, sem saber exatamente se é verdade ou não. Isso sempre existiu e sempre existirá. O que nós temos hoje em dia é que, graças à proliferação de rumores na internet, uma maior consciência do que se calhar há algumas gerações, mas sempre existiram boatos, lendas urbanas, rumores. Portanto, agora, por outro lado, eu tento dizer isso na conclusão do livro, embora não desenvolva. É sempre importante pensar que a forma como os rumores se espalham e os valores que estão associados a esses rumores e os objetivos são sempre diferentes. Portanto, tudo de uma certa maneira, há uma forma de repetição de qualquer coisa que sempre existiu, ou de reprodução. E, por outro lado, os rumores, nesta época, no século XVI, os rumores espalhavam-se com uma lentidão que não tem nada a ver com a instantaneidade da informação de hoje. Pronto, é uma diferença evidente. Outra diferença é que
é que os valores morais associados aos rumores, quando as pessoas espalhavam, por exemplo, quando os sebastianistas espalhavam profecias que anunciavam o regresso de Dom Sebastião, baseavam-se numa visão do mundo que de resto não era só dos sebastianistas, era bastante partilhada numa sociedade que era profundamente religiosa. Portanto, a profecia tinha um papel e as notícias que aconteciam, o que acontecia servia de uma certa maneira para revelar a verdade ou não das profecias. Portanto, ou seja, é uma sociedade completamente diferente. Portanto, para mim há sempre qualquer coisa que nós projetamos em que vemos coisas que são iguais ou que se repetem, e por outro lado há sempre uma diferença, e o trabalho do historiador é também salientar essa diferença. Exatamente, vivemos numa história cíclica, não é? Portanto, muito obrigada André Belo, autor do livro Le Roi Sébastien de Venise, editado pelas edições Chandagne, em França.